वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नीत्वानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमदाख जगोद्वरुण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गबोधु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनितानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीसजस्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् सिंहमहं भजे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Gaurangaika Gati Bhajasitamati Sri Gauradhama Sthiti Satsatsaika Vitir Kushanga Virati Dusto Vyatha Niskriti Sri Rupaika Rati Sanatana Nati Sri Jivate Jostuti Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauri Yogoshti Pati Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauri Yogoshti Pati Gauri Yogoshti Pati Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse: Dharma dhaji ganer dharma acharan Baddha jib ke aro adhikatara baddha dasai loiya jai. Gaudiya Goshtipati Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada disse: aqueles que estão levantando a bandeira do Dharma, mas não tem nenhuma etiqueta, nenhum acharan, nada, e apenas estão levantando a bandeira do Dharma, querem provar que são pregadores, que estão seguindo o Vaishnava Dharma. Prabhupada diz: as pessoas comuns, se elas forem seguir eles, elas podem ficar cada vez mais presas. Ficar cada vez mais presas. Talvez, previamente, elas já estavam em cativeiro, mas devido a essa má associação dos Dharma Dwadis, aqueles que levantam a bandeira do Dharma, para provar que são pregadores, que estão seguindo o Dharma, se a alma condicionada, pessoas comuns forem seguir essas pessoas, elas vão garantir mais e mais o seu cativeiro. Vocês podem se lembrar, ontem eu estava falando sobre a verdadeira pregação. O ponto mais importante eu estava dizendo: se eu não tenho Krishna Bhakti, poder de Krishna Bhakti, eu não posso instalar Bhakti dentro do coração de nenhuma alma condicionada. Não é possível. E também, ontem eu estava falando desse ponto fundamental, que no dia que eu puder perceber que o meu Harikatha é o maior procedimento de bhajana, no dia que eu puder compreender que eu falando Harikatha é um grande bhajana para mim, dessa maneira, certamente eu terei o amparo da misericórdia do Guru Varga, Yukta Vairagya. Certamente eu terei o amparo da Yukta Vairagya. Do contrário, esse tipo de sentimento não tocará o meu coração. Na verdade, algumas pessoas estão ocupadas com acharan, etiqueta, e outras estão ocupadas com prachar, pregação. Mas, de acordo com o Siddhanta de Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Saraswata Gaudiya Sampradaya é um grande Siddhanta que a gente pode ver também no Chaitanya Charitamrita. Achar kare keho na kare prachar, prochar kare keho na kare achar. Achar prachar namer karoh dui karjo, tumi sarva guru, tumi jagater arjo. Sanatana Goswami está falando para Haridas Thakur. Alguns estão ocupados apenas com achar e outros estão ocupados com prachar. Mas você está fazendo ambos, acharan e pracharan. Então, você é o Namacharya. Então, você é o maior acharya. Você está fazendo ambos. Por conta do seu caráter imaculado, do seu procedimento de bhajana, você está mostrando um exemplo
na frente do mundo inteiro, de como fazer bhajana, como amar Prabhu, como sair de Maya. Você está dando uma lição para todas as pessoas. Na verdade, Prabhupada também diz sobre Yukta Vairagya, especialmente seu escrito Que Vaishnava, quem é um Vaishnava. Ali você pode encontrar talvez vocês saibam Rourav significa Naraka, inferno. Se você não mostrar a honra apropriada, Vaishnava Pratishta, neste caso, se você for ignorar Vaishnava Pratishta para provar que você é um grande Vaishnava, que você não precisa de nenhuma Pratishta, e você quer viver de maneira solitária, e dessa maneira você quiser projetar a sua importância, neste caso você pode ir para o inferno. Vaishnava Pratishta, vocês devem entender o que eu quero dizer por Vaishnava Pratishta. Também posso tocar outro ponto bastante importante, então eu posso clarificar essa questão bem facilmente. Então, Vaishnava Pratishta significa qualquer pratista que Guru e Vaishnava recebem. Essa pratishta não deve tocar o meu coração. Essa pratishta não deve contaminar o meu coração. Eu devo perceber que essa pratishta foi dada por todo mundo para mim. Na verdade, ela é do meu Gurudeva. E o meu Gurudeva também, ele vai dedicar essa pratishta para o Gurudeva dele, ou seja, o meu Param Gurudeva. Dessa maneira, um por um, essa pratishta vai chegar como uma Pushpanjali aos pés de lótus de Nityananda, Balaram, Adi Guru. E em Madhurasa Radharani, eu não quero falar sobre isso agora. Então veja, isso é chamado de Vaishnava Pratishta. Se eu disser que eu não devo falar Vaishnava Pratishta, porque as pessoas podem me ouvir, elas podem me dar Pratishta, isso é uma concepção equivocada, um siddhanta equivocado. Na verdade, Prabhupada diz, receber Pratishta, para receber esse reconhecimento, você quer fazer bhajana num castelo solitário. Então você está cantando Harinama solitariamente, mas na verdade isso é um bhajana falso. Nós devemos nos lembrar deste ponto. Qualquer tipo de pratishta, talvez todo mundo possa me dar pratishta, e o que eu posso fazer com isso? Qual o valor disso? Se esse pratishta não contaminar o meu coração, eu posso ter esse Nishkinchan Bhava pelo poder do meu Gurudeva, do meu Guruvava. Então qual é o problema com isso? Também, nós devemos nos lembrar do que Prabhupada disse. Essas duas palavras vocês não devem se esquecer e seguir fazendo Harinam Sankirtan em voz alta. Prabhupada diz: agora os devotos estão me perguntando, Maharaj, essas duas palavras, o que você quer dizer? O que Prabhupada quis dizer? Muitas vezes antes eu respondi, Sedutikata significa Tumi amar, amito tomar, tumito amar, kikaj aparadhane. Tumito amar, amito tomar, kikaj aparadhane. Você é minha propriedade, He Prabhu, e eu sou seu. Então, qual é a necessidade de qualquer outra propriedade? Não preciso de mais nada. Na verdade, essa é a minha principal propriedade. E esse é o ponto básico de Sambandha Gyana. Depois de desenvolver este Sambandha Gyana, eu posso
começar o meu esforço de como satisfazer o Senhor Supremo da melhor maneira possível. E qual é a melhor maneira possível de satisfazer o Senhor Supremo nessa Kali Yuga? Harinam Sankirtan. Muitas vezes, em Harikatha eu falei este ponto. Então, Prabhupada diz, em voz alta, você terá que cantar. E Harinam Rag significa Harinam Sankirtan, ao mesmo tempo, cantar as glórias do Senhor Supremo, do Srimad Bhagavatam, do Siddhanta Vichara. Muitas vezes antes, eu já falei, aqueles que estão ouvindo Harikatha podem entender facilmente. Hari significa Nam Prabhu, Harinam Prabhu, Harinam Prabhu, Dham Prabhu, Dham Nam, Harinam Nam, Parikar Nam, Vaishishta Nam, Lila Nam, all different kind of todos os tipos de variedades is Hari, Supreme Lord. So, daquilo que abrange o Senhor Supremo e seus associados, morada, é o conselho de esse é o ponto vital que nós devemos nos lembrar, que nós não devemos ignorar Vaishnava Pratishta, não devemos odiar, ter aversão. Ao mesmo tempo, eu tive que falar esses dois pontos sobre Yukta Vairagya. Vocês podem se lembrar? Aquele dia, eu falei sobre este ponto. De uma maneira muito simples, Prabhupada apresentou essa palavra. Como ele disse, em Bengali, o que você puder usar para ajudar no serviço a Hari, tudo aquilo que você puder usar para ajudar a servir Hari, se você rejeitar tais objetos, isso não é Yukta Vairagya. Aquilo que é favorável, aquilo que pode te ajudar a manter Yukta Vairagya, uma renúncia apropriada, você não deve rejeitar tais coisas, considerando os objetos materiais. Esse é o segredo de Yukta Vairagya. Qual é a melhor maneira possível de você usar tudo para a total satisfação do Senhor Supremo? Esse é o ponto principal. Então, na verdade, esse é um ponto fundamental que vocês devem se lembrar. E Prabhupada diz, aqueles que estão projetando, que estão segurando a bandeira do Bhagavata Dharma, mas não tem nenhum acharan, nenhuma etiqueta, para as pessoas comuns, isso é muito perigoso. Está espalhado por todo mundo. Como detectar? Como saber? Então, muitas vezes, eu tive que responder essa pergunta. Se você for 100% sincero, esteja certo que Balaji Maharaj está te vendo e ele vai fornecer ajuda divina automaticamente, porque é a responsabilidade de Nityananda Balaram ajudar todas as almas condicionadas, aquelas que estão interessadas em atravessar este mundo material. Também sobre Nityananda, Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu que Nityananda tem esse compromisso eterno total responsabilidade está comigo, Nityananda. A única coisa que você tem que fazer é falar Gaura Hari. Você terá que ser 100% sincero. Então é minha responsabilidade te ajudar a cruzar o oceano material e conseguir Bhakti. É minha responsabilidade te ajudar. Então,
Gostaria de citar outro ponto muito importante. Com frequência, Prabhupada costumava dizer: um acharya nunca pode ser eleito por votação. Um acharya nunca pode ser eleito por votação. Gaudiya Goshtipata e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que Acharya nunca pode ser eleito por um sistema de votação. Acharya é algo auto-manifesto, auto-efulgente. No presente, o sistema de eleição, o de você escolher um acharya em qualquer sociedade, nunca é aprovado por nenhum shastra autêntico. Esta é a questão. O que fazer e o que não fazer. Todas as nossas atividades devem ser aprovadas pelas escrituras autênticas, pelos shastras autênticos. O que fazer e o que não fazer. Todas as nossas atividades devem ser aprovadas pelas escrituras autênticas, shastras. É por isso que essa é a instrução de Sri Krishna no Gita, que Bhagavan Sri Krishna falou no Gita. Tasmat sastra pramanam te karja karjo vyavasthita. Tasmat sastra pramanam te karja karjo vyavasthita. This is one instruction. Essa é uma instrução. É por isso que eu estou dizendo, Arjuna, você deve ver nos shastras. Você tem que receber o conselho de Sadguru Vaishnava também, personalidades autênticas. Então, Sadguru Vaishnava, almas autorrealizadas, quando elas dão algum conselho, isso também é aprovado pelos shastras automaticamente. Também, nós podemos ver a instrução estrita do Shastra. Eu já disse no outro dia Suti Siti Puranadi Pancharatrik Viding Bina Vaikanti ki Harer Bhaktir Utpataiva Kalpati. Although engaged in single-minded devotion, a prática da devoção unidirecionada para Srihari, se alguém transgredir as regras mencionadas nos Shrutis, Smritis, Puranas, Narada Pancharatra, no Bhagavatam, vão surgir qualidades indesejadas. Por outro lado, uma preocupação excessiva pelas regras e regulações do Bhakti, uma preocupação excessiva que também vai ignorar outras regras, também simplesmente é um distúrbio na sociedade. Isso não é Bhakti. Então, se o que eu estiver fazendo, todas as minhas atividades, meu comportamento, meu Siddhanta, não for aprovado por Shruti, Smriti, Purana, o tipo de Bhakti que eu quero fazer e mostrar diante das pessoas, isso é somente um tipo de problema para a sociedade. Não é nada além de um tipo de problema. Então veja, Pitamaha Bhishma, também ontem eu estava dizendo, ele ficou muito bravo quando desnecessariamente seu Gurudeva, falando várias besteiras, dando instruções que não estavam apropriadas. Gururopi avalitapso karja karjo majanato utpatapati pannasso parityago vidhiyate.
Se esse tipo de guru que fala grandes absurdos, que não são aprovados pelas escrituras autênticas, esse tipo de guru eu devo rejeitar. Muitos casos assim acontecem. Eu não quero falar claramente que é um Gurudeva que antes ele era muito bom no caminho do seu bhajan e depois ele desenvolveu alguma vaidade, caiu e nesse caso, quaisquer iniciações que foram dadas antes, todos caem. Então, se o Guru caiu, a iniciação que a pessoa recebeu também se torna inútil. Então veja, muitos casos, depois de Prabhupada, um Acharya foi eleito, mas eu sei, Srila Aranya Maharaj e vários devotos que eu não quero falar claramente aqui, porque muitos devotos vão ouvir, eles não podem digerir, eles podem sentir problema. Então eu quero evitar este ponto. Depois que Prabhupada partiu, alguém foi escolhido como Acharya e ele caiu. Depois disso, aqueles Vaishnavas, grandes Vaishnavas, eles decidiram abandonar aquele Guru. Tiveram muitos que receberam Harinama de Prabhupada e Diksha daquele Guru. Então eles abandonaram aquele Guru e de coração voltaram a seguir Prabhupada. Dessa maneira eles foram bem-sucedidos. Também é regra que se o Guru cai, você deve se aproximar de um bom Guru, Sadguru, um Guru genuíno, para fazer o bhajana apropriadamente. E também o sistema. Que se seu Guru é Madhyamadikari, ele está no estágio intermediário, ele ainda não é um Paramahansa. Neste caso, se ele não tem defeitos, grandes defeitos, você não pode deixá-lo, abandoná-lo. O que você pode fazer? Com a permissão do seu Sadguru, você pode se aproximar de um ótimo Siksha Guru, um Guru instrutor, para compensar. Então, com a permissão de Gurudeva, você pode se aproximar de um Sadguru, um Shiksha Guru, um Guru instrutor, que pode te dar poder, te dar Siddhanta Vichar, te ensinar o bhajana. Mas tem uma regra, se você vê que o seu Siksha Guru odeia o seu Diksha Guru, então você não pode se aproximar dele. Se esse Siksha Guru tiver respeito pelo seu Diksha Guru, então você pode aceitá-lo. E não apenas isso, mas é um fator compensatório. Por meio desse procedimento, finalmente você pode alcançar a perfeição, sem sombra de dúvida. Você pode alcançar a perfeição no futuro, sem sombra de dúvidas. Por isso que no outro dia eu estava falando um Siddhanta dado por Jiva Goswami Pada. Aquele Siddhanta você pode se lembrar. No outro dia eu estava falando. Gurvagaya tatsevan avirodhena cha anneshanopi vaishnavanam sevanam sreya. Gurvagaya tatsevan avirodhena cha anneshanopi vaishnavanam sevanam sreya. Com a permissão do seu Gurudeva, Diksha Guru, você pode seguir e se associar com o Shiksha Guru, que tem respeito pelo seu Diksha Guru. E você pode ter mais vantagens se for um sadhu da mesma Sampradaya. E por fim, você pode alcançar a perfeição, sem sombra de dúvida. Dessa maneira, vocês podem se lembrar, é por isso que os Sahajiyas, eles vão criticar sobre o nosso Guru Parampara. Eu tive que escrever um livro sobre este tema de Guru Parampara. Gauriya Mission, Gauriya Math, they have no connection with Madhu Sampradaya. Falando, perguntando, né, se a Gaudiya Mata não tem nenhuma conexão com a Madhva Sampradaya. Então eu deixei muito claro este ponto.
Então, Prabhupada, quando ele nos apresentou o Parampará, metade do caminho ele nos deu o mantra Parampará e a metade ele nos deu Bhagavata Parampará. Então este é o procedimento aprovado pelo Pancharatra e Prabhupada nos trouxe isso. Ele nos mostrou que o mantra Parampará às vezes pode ter uma quebra. Você não pode nos provar do que o mantra Parampará está sempre perfeito. Mantra Parampará é algo bom. Você pode seguir o mantra Parampará. Porém, na maioria dos casos, a gente pode ver que o mantra Parampará, a gente encontra algumas interrupções nele. Então você não vai conseguir o fluxo principal do Bhakti através desse processo. Então você tem que fazer a conexão de novo, refazer a conexão pelo Bhagavata Parampará. Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna He Anno Rupanugo Janero Jibon Rupopiyo Mahajana Jiboro Gunato Hano Tarpiyo Kavi Krishna Das Piyo Varonottama Sevaparo Jarpada Vishwanatva. This way you can see. Dessa maneira você pode ver que quando eu estou falando sobre Narottama, o mesmo grupo Srinivasacharya, Shyamananda Prabhu, Ramachandra Kaviraj, por que eu não estou falando? Você é tolo. Na verdade é entendido. Quando eu falo o nome de Narottama, todo o seu grupo está presente. Não há problema nisso. Dessa maneira, Bhagavata Parampará, você pode harmonizar totalmente todas aquelas interrupções que você vai estabelecer a linhagem pelo Bhagavata Parampará. Nem sempre o mantra Parampará vai ser bem sucedido. Então, Bhagavata Parampará e o mantra Parampará alinhados. Prabhupada nos apresentou dessa maneira. Então, estou falando em resumo sobre esses detalhes. Então, a Acharya é algo auto-manifesto. A Acharya nunca pode ser eleito por nenhum processo de votação. Isso é 100% perfeito. Então, no presente, eu quero falar algo sobre estes tópicos. Embora eu já tenha respondido, mesmo assim eu quero dar um ponto especial. Na verdade, Srila Prabhupada... Posso dar o exemplo da Lila de Srila Prabhupada. Na verdade, Srila Prabhupada, ele é um Nitya Siddha Acharya. Nitya Siddha Acharya é um Acharya eternamente perfeito. Sadhana Siddha Acharya você também pode ter, não tem problema nisso. Quando você tem um Sadhana Siddha Acharya, você não deve insultá-lo. É muito bom. Mas esse não é o caso com o nosso Guru Varga, como Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Parampujapada Keshava Goswami Maharaj, Srila Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Eles não são Sadhana Siddha Acharya, eles são Nitya Siddha Acharya, eles são associados eternos de Srila Prabhupada. Alguém pode criticar este ponto e alguém pode falar que todos aqueles que tomaram Harinam de Prabhupada são Nitya Siddhas. Não é assim. Esse Siddhanta não está perfeito. Aqueles que vão satisfazer Prabhupada 100%, aqueles que vão instalar as ideias, os Siddhantas Vicharas de Prabhupada, Gaura Prashtaya Bhutale. Sempre você vê esse mantra. Gaura Prashtaya Bhutale. Gaura Prashtaya Bhutale. About Prabhupada Rupanugo Viruddha Apasiddhanta Harine. Você vê esse mantra? Dessa maneira, aqueles que vão instalar Siddhanta Vichara, implementar todos os Siddhantas Vichara e a etiqueta e as instruções de Prabhupada neste mundo material, Manobhishtam significa o desejo de Chaitanya Mahaprabhu. E qual é esse desejo?
So prithivite achayato nagaradhigam sarvatva prachar hoiva mornam. Somehow, Mahaprabhu speaking, Mahaprabhu está dizendo, todas as vilas, cidades de todo mundo, lá você verá, algum dia o meu nome estará sendo cantado, todo mundo estará cantando o meu nome. Prachar. Moranam. Também, eu estava falando sobre a qualidade daqueles pregadores, muito acuradamente, você deve entender. Então, aqueles que vão implementar o desejo de Chaitanya Mahaprabhu neste mundo material, eles são associados eternos de Gauranga Mahaprabhu. E aqueles Guru Varga que vão instalar o Siddhanta Vichara de Srila Prabhupada perfeitamente neste mundo material, Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, certamente eles são Nityasiddha Parshada, associados eternos perfeitos. E aqueles, nem todos aqueles que aceitaram Harinama Diksha são associados eternos. Aqueles que quebraram o Siddhanta e começaram outro caminho. Por isso que eu mencionei como você pode entender que este devoto está desfrutando toda a misericórdia de Gurudeva. Como você pode entender? Você esqueceu, muitas vezes antes eu disse, se você puder ver todos os Siddhantas Vicharas de Gurudeva, todo o Acharana, etiqueta, todo o Siddhanta, se você puder ver tudo de forma aplicada na vida de um devoto, esteja certo que ele é Snigdha Shisha. No Bhagavatam, nós podemos ver o sloka. Então, se você puder ver que o nosso Guru Varga, eles estão implementando todos os Siddhantas Vicharas de Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Guru Padma costumava dizer, Prabhupada, cada fração de segundo, em cada respiração. Então, eles são associados eternos de Prabhupada. Aqueles que quebram a instrução de Prabhupada, o procedimento de Prabhupada de pregação, que começam um novo procedimento, certamente 100%, eles não são parchadas. Talvez sejam bem-sucedidas na primeira metade de sua vida, porque eles tinham uma atitude humilde. Mas mais tarde na vida desenvolveram alguma vaidade, algum falso ego. Eu sou o pregador, então caíram. Como você pode descobrir? Todo o Siddhanta Vichara. Eu já disse sobre Pita Mahavishma. Gururopi avilotapso karja karjamajanato utpatapatipannassa parityaga vidhiyate. Se agora eu percebo, previamente não era assim, mas agora Gurudeva está falando vários absurdos contra Guru Varga, Prabhupada, esteja certo que ele caiu, então tente evitá-lo, você não vai poder receber nenhum poder dele. Então, este é o Siddhanta Vichara, você deve seguir este ponto. Então, se você ver toda a etiqueta, todo o Siddhanta Vichara, tudo de forma aplicada na vida de um discípulo, então esteja certo, ele é Snigdha Shisha. Ele é um discípulo verdadeiro que está seguindo seu Guru 100%. E o restante, que estão seguindo talvez 50%, 80%. Você também podem se lembrar, eu estava falando naquele dia uma citação de Prabhupada, Prabhupada dando instrução, o menor desvio dos pés de lótus de seu Guru Padma pode te jogar para longe do bhajana. Então é um grande perigo. Este mundo agora está passando por um período crítico, muito crítico. Quanto nos Upanishads também você pode ver todas essas pessoas tolas, elas estão andando sobre uma espada afiada. A qualquer momento podem cortar suas pernas.
Então, a todo tempo, você ter Trinada Bhava, você ter humildade absoluta, pode te ajudar no seu bhajana. Também quero falar algo muito importante sobre algumas instruções especialmente dadas para Srila Prabhupada para os seus amigos. Prabhupada nunca dizia que eles eram meus discípulos, eles falavam, eles são todos meus amigos. Ele dizia, eu tenho pedido para alguns dos meus amigos, aqueles que estão indo para o estrangeiro para pregar. Antes de ir para o estrangeiro, eu gostaria de falar algo. Aquilo que eu ouvi de meu Guru Padma Paramahansa, Gorakshadasa Swami Maharaj, como o Babaji Maharaj era bem sucedido em me atrair. Esse procedimento eu quero mostrar para vocês. E é o verdadeiro Trinada Bhava. Sem Trinada Pi, se eu quiser atrair a sua atenção, se eu quiser te influenciar devido o meu discurso, esse tipo de influência não pode ter um efeito longo. Porque se eu próprio não estiver seguindo Trinada Bhava, como eu posso dar algum benefício para os demais? Benefício significa que eu não estiver estabelecido na etiqueta de Mahaprabhu, então a minha pregação está feita pela metade. Aquele dia eu estava falando, meia verdade não é verdade. Meia verdade é mais perigoso do que uma mentira. Na verdade, agora eu volto ao ponto. Na verdade, Srila Prabhupada era um Acharya Nitya-siddha desde o início da sua vida. Desde o início da sua vida, a gente já podia ver indicações disso. 1, 2 ou 3 exemplos eu posso colocar diante de vocês para clarificar este ponto. Vocês podem entender muito facilmente por que eu estou dizendo dessa maneira. Para que vocês entendam, muito tempo atrás, quando o professor de Bimala Prasad, que era um pequeno garoto, muito tempo atrás, quando o Prabhupada era um menino, quando seu professor, um tutor que eu acompanhava em sua casa, Pitriraja Sarma, de quem ele costumava aprender Veda, Vedanta, Vyakarana, gramática. Quando esse seu professor, Pitriraja Sharma, um dia ele falou para Prabhupada, aconselhou, falou, coloque bastante energia no estudo dos assuntos como Veda, Vedanta, para você se tornar bem-sucedido como um grande pandita, um grande erudito. O seu professor deu esse conselho: você tem que estudar duro, fazer grande esforço para entender os complexos assuntos de Veda, Vedanta e se tornar um grande erudito no futuro. Então aquele pequeno garoto, Prabhupada, ele disse diretamente, ele disse: não é de maneira nenhuma a minha meta me tornar um grande pandita. Não é o meu propósito me tornar um grande erudito. Em vez disso, eu quero colocar toda a minha energia para Bhagavata Seva. Esse é o propósito da minha vida. Ao ouvir isso, essa resposta, daquele pequeno garoto, Bimala Prasad, o professor ficou muito, muito surpreso. Em outro dia, outro incidente eu quero contar agora. Quando Srila Bhaktivinoda Thakur ele foi para o mercado. Um dia, Bhaktivinoda Thakur ele foi para o mercado para trazer
algumas mangas maduras. So it was put by Bhaktivinoda Thakur inside room. E Bhaktivinoda Thakur colocou aquelas mangas dentro do quarto, mangas maduras. Então aquele garoto, Bimala Prasad, pegou uma manga sem a permissão para verificar a doçura, o sabor daquela manga. Mas imediatamente Srila Bhaktivinoda Thakur viu ele comendo e falou para ele não fazer aquilo mais. Quando Srila Bhaktivinoda Thakur falou para ele que antes de oferecer para o Senhor Supremo, antes de oferecer qualquer coisa para Bhagavan, não é apropriado comer nada. Ele falou, ok. Ele aprendeu essa lição como um pequeno garoto. Dali em diante, ele fez essa resolução de não comer manga por toda a sua vida. Dali em diante, Prabhupada fez essa resolução de evitar comer manga por toda a sua vida. Você entende o que eu estou dizendo? Veja a resolução, a determinação. Não apenas isso, mas também ele recebeu a responsabilidade por parte de Bhaktivinoda Thakur de adorar Kurma, uma shalagrama de Kurma Deva. Na sua infância, ele recebeu essa responsabilidade de adorar shalagrama de Kurma Deva pelo Bhaktivinoda Thakur. Ao ver o seu excelente humor de serviço desde o início da sua vida, Bhaktivinoda Thakur se sentiu obrigado a dar esse serviço ao ver o seu humor exclusivo de serviço desde o início da sua vida. Outro incidente que eu gostaria de falar, certamente este incidente pode tocar o nosso coração para nos dar um sentimento direto de que ele é um acharya eterno. Um acharya eterno. Ananda Shankar. Ananda Shankar, que é outro filho de Bhaktivinoda Thakur. Ananda Shankar. Ele é um filho de Bhaktivinoda Thakur, da sua esposa anterior, que já tinha partido do mundo naquela época. Então ele estava muito doente, uma febre muito alta e uma forte dor de cabeça devido a alguma doença desconhecida. Devido a alguma doença desconhecida. Estava no final da sua vida. Estava quase morrendo. Quase abandonando o corpo. Muito doente. Naquele dia, no fim da tarde, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, ele decidiu ocupar Srila Bimala Prasad Sarasvati, Srila Prabhupada, para cantar o Harinama em voz alta toda noite na frente de Ananda Prasad. Então, atendendo a ordem, a instrução de Srila Bhaktivinoda Thakur, Prabhupada fez esse seva de cantar o Harinama durante toda a noite. Harinama Sankirtan, toda a noite na frente daquele paciente. Durante toda a noite, Srila Prabhupada cantou Harinama Mahamantra em voz alta. E realmente foi um milagre que antes do amanhecer, aquela Jivatma, Ananda Shankar, estava quase abandonando seu corpo. E todos, incluindo Bhaktivinoda Thakur, os outros familiares estavam presentes.
De repente, aquela Jivatma começou a orar na frente de Bimala Prasad, fazendo um apelo com muito sofrimento, orando para Bimala Prasad com um anseio. Ele falou: devido a uma parada minha prévia, uma ofensa aos pés de lótus de Bimala Prasad, eu tive que nascer nesta família para ter a oportunidade de ouvir Harinam Mahamantra de Bimala Prasad, o que agora foi realizado. Então, eu vou deixar o meu corpo depois de fazer essa oração. E pedia desculpas aos pés de lótus de Srila Prabhupada. Ele já estava para abandonar o seu corpo. E naquele último momento, ele disse: eu era um sadhu da Ramanuja Sampradaya. Na minha vida passada, ele estava falando isso. E realmente, toda a tilaka nas 12 Dwada Sangha, nas 12 partes do corpo, a tilaka da Sri Sampradaya apareceram no corpo dele automaticamente. Estava visível, muito claramente, todos puderam ver. E uma refulgência extraordinária saindo do corpo dele, alguma luz vindo do corpo dele. Dessa maneira, por fim, ele abandonou o corpo. Mas nós temos uma grande oportunidade de entender este ponto, que Srila Prabhupada, o seu Nitya Siddha Acharya, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, pôde perceber tudo em detalhes sobre a eternidade da posição de Acharya de Srila Prabhupada. Muito antes, Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur conseguiu perceber tudo isso em detalhes sobre a eterna posição de Acharya de Srila Prabhupada muito antes. Tanto é assim que Srila Prabhupada escreveu o seguinte: Saraswati Krishna Priya Krishna Bhakti Tahar Hiya Vinodero Seisha Vaibhav. Saraswati Krishna Priya Krishna Bhakti Tahar Hiya Vinodero Seisha Vaibhav. Você entende o significado? Bhaktivinoda Thakur quis declarar que Sarasvati, Bimala Prasad Sarasvati Prabhupada, ele está eternamente. Ele é Krishna Priya, Krishna Shakti, Manjari. E Krishna Bhakti é o seu coração. O coração dele pleno. Hiya significa corpo. O corpo dele totalmente transcendental, feito de Bhakti. Você pode se lembrar no Avirbhava Tithya de Prabhupada. Eu falei este ponto. Kipaya Hari Ketana Murti Dharam Dharani Varharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam Pranamami Sada Prabhupada Padam. Então, Bhaktivinoda Thakur escreveu dessa maneira. Vinoda significa
Vinoda significa Bhaktivinoda Thakur. Algumas pessoas dizem que Bhaktivinoda Thakur está escrevendo sobre ele mesmo. Mas eu posso dar outro significado. Vinoda significa Vinoda Bihari, ou seja, Krishna. Prabhupada é a Vaibhava, a riqueza, o poder, a energia de Vinoda, de Krishna. Vinodananda, a felicidade de Krishna. Vinoda Pran, Radha Vinoda Pran, Radha Vinodananda, Radha Vinoda Bihari, Krishna. Vinodera Seisya Vaibhava. Então você pode entender dessas duas maneiras, não há perigo nisso. Srila Satchidananda Bhaktivinoda Thakur entendeu muito antes sobre a incomparável posição de Acharya de Srila Prabhupada. Então, ele se sentiu obrigado a dar uma grande responsabilidade para ele antes de deixar o corpo. Eu posso falar tudo em detalhes algum dia, no futuro próximo. Antes de deixar o corpo, eu posso falar tudo sobre Paligai Dharma Sabha, as diferentes instruções que Gaura Kishora Das Babaji Maharaj deu para Prabhupada, as responsabilidades dadas para Bimala Prashad e os conselhos dados por Srila Bhaktivinoda Thakur, hoje ou amanhã, pela misericórdia do Guru Varga, de todos os devotos, daqueles que vão ouvir. Na verdade, eles estão me dando misericórdia para que eu possa falar de maneira adequada. Do contrário, eu não lembraria de nada. Se vocês forem ficar bravos comigo, eu não vou poder falar nada. Então, a sua misericórdia é necessária para a minha vida. Então, Bhaktivinoda Thakur deu a responsabilidade sobre o Daiva Varnashram, como instalar, como recomeçar a Vishwa Vaishnava Raja Sabha, como instalar Dhamma Parikrama, como instalar, como pregar Chaitanya Vani de maneira apropriada. Tudo eu posso falar dia após dia. Eu posso continuar falando tudo em detalhes sobre as instruções que Srila Gaura Kishora Das Babaji Maharaj deu para Prabhupada, quais tipos de instruções Srila Bhaktivinoda Thakur deu, como a gente pode entender e entender como aquilo que Prabhupada está fazendo é perfeito. Gaudiya Gostipada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Gaudiya Gostipati Saraswati Goswami Thakur Prabhupada was all along been. Ele estava totalmente sozinho a favor de Ekayam Padati. Por que eu quero colocar esse ponto aqui? Porque há muito tempo eu estou falando sobre esse ponto crítico, fundamental de Anugatya. Então é um momento apropriado para eu falar sobre esse ponto. Eu não posso ignorar isso. Gaudiya Gostipati, ele estava sozinho a favor de Ekayam Padati, do Veda, do Srimad Bhagavatam, que é o aspecto mais secreto do Bhagavad Bhajan, da adoração ao Senhor Supremo. O que você quer dizer por Ekayam Padati? Ekayam Panta significa que não há um esforço separado e individual, não é eles não são, um esforço separado não é permitido para se projetar separadamente, ignorando o caminho de Anugatya. Ekayam Panta significa que não são permitidos esforços individuais separados para se projetar separadamente, ignorando aquele caminho exato de Anugatya. Também eu posso dizer que tudo que a gente faz, todos os esforços de seva devem ser canalizados todos os aspectos de seva, todos os esforços de seva devem ser canalizados
pelo canal preceptoral autorizado e único. Ninguém pode reivindicar nenhum crédito por nada. Toda honra, todo respeito, etc. Todo pratista, Vaishnava pratista, etc. não podem contaminar o coração de nenhum indivíduo, nenhum servo, sevaka. Tudo deve seguir, por fim, aos pés de lótus da fonte original, aos pés de lótus de Nityananda Prabhu Balaram, Adeguru ou Radharani Madhurasa. Então, todo o nosso Gaudiya Guru Varga, todos costumavam acreditar neste ponto, com forte fé. Eles costumavam seguir. Todos eles costumavam acreditar neste ponto com fé sólida. Todo o nosso Guru Varga, todos costumavam acreditar com fé sólida neste Ekayan Pantha, com exceção de alguns poucos, aqueles que já haviam caído. Então você deve entender este ponto fundamental para poder se aprofundar na filosofia, no Siddhanta Vichar de Srila Prabhupada. Algo muito 100%. A menos que você seja 100% inclinado aos pés de lótus de Srila Prabhupada, você não vai poder entender nada. Então, depois eu gostaria de dizer que esse Bhagavata Dharma, ou Atma Dharma, ou Vaishnava Dharma, é especialmente aprovado para aqueles Paramahansa, Nirmatsara Sadhu, aqueles sadhus de coração puro. É especialmente aprovado para eles. Então no Bhagavatam você encontra Bhagavat Nigama Kalpatarur Galitam Balam Sukhamukhad Amrita Dava Sangitam. This sloka you should discuss. Este sloka você deve ver. Então o Bhagavata Dharma é o maior Atma Dharma, Vaishnava Dharma, Atma Dharma, Bhagavata Dharma. Ele é especialmente aprovado para aqueles Paramahansa, Nirmatsara Sadhu Guru Vaishnava. Aqueles que têm a doença incurável e perigosa. Que tipo de doença? Inveja. Dentro do coração. Inveja de Sadhguru e Vaishnavas puros. Eles não podem ter nenhuma entrada verdadeira. Eles podem afirmar, nós estamos seguindo a Gaudiya Mata, nós estamos pregando a Chaitanya Vani, mas não é assim. Eles não têm nenhuma entrada verdadeira dentro da área do verdadeiro Seva Field, do campo de serviço. Porque todos os esforços deles são para fazer algo para eles mesmos, para ganhar fama, posição. Eles querem começar uma nova organização, ignorando a Gaudiya Mata. Eles querem jogar fora a Gaudiya Mata, mas eles não sabem que isso é impossível. A Gaudiya Mata é eternamente presente. Talvez alguma pessoa tola e idiota está fazendo algum erro, fazendo absurdos na Gaudiya Mata, mas esteja certo, eles não estão na Gaudiya Mata. Esteja certo disso. Então, qual é o sintoma de que você é da Gaudiya Mata? O sintoma que nós podemos entender, se você estiver seguindo Prabhupada Bhaktivinoda Thakur, totalmente todas as instruções de Siddhanta Vichar de Bhaktivinoda Thakur Prabhupada, então certamente você é da Gaudiya Mata. Eu posso dizer. Então, o conselho de Srila Prabhupada que Bhaktivinoda Dhara nunca poderá ser extinto, vocês podem se lembrar. Então, para receber poder e energia o suficiente, a gente deve pensar que todo o nosso Guru Varga, os nossos Gurus prévios, estão esperando para nos ajudar.
Então não há problema, nós podemos seguir adiante com a verdadeira missão de pregação iniciada por quem? Chaitanya Mahaprabhu. E iniciada por Bhaktivinoda Thakur. Ou seja, o Sankirtana Yagni, o sacrifício do Sankirtana está sempre brilhando. A gente pode ver que Prabhupada iniciou, mas na verdade está eternamente presente. Prabhupada somente revelou para nós aquele sacrifício do Sankirtana. Está sempre acontecendo, o Guru Varga vai sempre nos abençoar, nos ajudar, desde que nós estejamos prontos para sacrificar as nossas vidas no fogo do Sankirtana Yagna. Se estivermos prontos para sacrificar nossas vidas no sacrifício do Sankirtana, por que não? Quando aqueles militantes políticos estão prontos para sacrificar suas vidas para salvar a sua pátria, por que nós não podemos dar nossas vidas aos pés de lótus de Prabhupada? Então este é o ponto que nós devemos pensar repetidas vezes para entender este ponto vital, este ponto secreto. Quem é um verdadeiro pregador, quem não é. Então outro ponto muito importante que eu gostaria de lembrar para vocês: aqueles que estão morando num quarto feito de vidro não devem jogar pedra nos outros, realmente. Então, um ponto fundamental. Eu li isso na minha infância, quando eu era um garoto, na décima série. Naquela época, eu posso me lembrar. Ali está aconselhando, nesse livro, no artigo, falando, aqueles que moram num quarto de vidro não devem jogar pedra nos outros. Por quê? Porque se a pessoa jogar pedra nos outros, os outros vão jogar pedras de volta neles. Dessa maneira, vai quebrar o seu quarto de vidro, que é muito caro. Eles também vão jogar uma pedra e vai quebrar o seu quarto de vidro. Então é bem melhor se você não jogar nenhuma pedra nos outros. E aí eles não vão jogar a pedra de volta em você, certo? Mas o nome do artigo era muito fantástico. Qual era o nome? Provérbios Antigos à Luz dos Tempos Atuais. O nome do artigo. Provérbios Antigos à luz dos dias de hoje, algo assim. Era o nome do artigo. Mas o escritor, ele está dando ali um argumento em favor da sua concepção. Naquele caso, ele fala que no presente é o oposto. Se você viver num quarto de vidro, você não deve jogar pedra nos outros. Antigamente era certo, mas hoje se reverteu esse provérbio antigo. Qual é essa mudança no provérbio? É que se você jogar uma pedra, há toda a possibilidade a concepção nova é diferente. Qual é essa concepção? Significa aqueles que estão numa plataforma falsa, eles não devem atacar outras pessoas, outras organizações. Do contrário, eles vão convidar problemas, os outros também vão atacar de volta. Aqueles que estão numa plataforma falsa, que eles têm muitos erros, muitas falhas na sua organização, na sua vida, muitas manchas. Eles não devem atacar nenhuma outra pessoa
nenhuma pessoa, nenhuma organização, porque do contrário, eles vão convidar problemas para si mesmos automaticamente. Mas esse ensaio, que o nome desse ensaio, ele mudou, ele falava provérbios antigos à luz dos dias modernos. Então o escritor quis dizer que qual é essa luz dos dias modernos? Eu tive uma indicação de como perceber aqueles criminosos, ou seja, aquelas pessoas que têm que estão com alguma falsidade, eles vão criticar os outros, eles vão jogar pedras de criticismo. Esse é o procedimento atual. Na verdade, aqueles que têm uma base falsa, eles vão atacar os outros. Eles vão jogar as pedras do criticismo dos outros. Para que os outros sintam-se nervosos de atacá-los de volta. Os outros vão pensar, não, talvez ele esteja do lado sólido, então eu não vou atacá-los de volta. Dessa maneira, muito estrategicamente, eles podem garantir a segurança da sua falsidade. Então, dessa maneira, muito estrategicamente, eles garantem a segurança da sua falsidade. Essa é a aplicação dessa perícia da esperteza que pode ser visto nessas falsas organizações. Eles sempre estão criticando a Gaudiya Mata, estão falando estão errados. Eles mesmos estão errados, mas eles estão falando. Eles estão falando que a ignorância é a raiz da luta. Então eu também acho que você está ignorante porque você está lutando contra a Gaudiya Mata. Eu concordo com isso, que a ignorância é a raiz dos conflitos. Mas então por que você está violando, criticando o seu Gurudeva, criticando outras organizações espirituais? Se você tiver uma concepção apropriada, um humor apropriado, sem inveja, se você tiver um humor humilde, então por que você não vem e tenta consertar a situação da Gaudiya Mata pela sua etiqueta? Não, você vai criar uma nova coisa, uma nova regulação. Esse não é o procedimento. Então, esse escritor estava dando esse novo procedimento para enganar os outros. Então, a missão de um sadhu genuíno, uma missão genuína, nunca está criticando os outros. Por outro lado, eles estão estendendo a sua mão amiga, a sua mão amiga para ajudar os outros, para que os outros também possam subir. Criticismo não é a solução. Se você quiser encontrar alguma solução por meio da crítica, isso não é possível. Então, algumas organizações estão sempre criticando outras missões, ou os membros de outras missões. Neste caso, nós devemos claramente entender a fraqueza. Nós devemos entender claramente a fraqueza que eles têm. Eles têm alguma fraqueza e por isso que eles estão falando dessa maneira. Então, eles têm alguma fraqueza. Portanto, é um tipo de estratégia suja. Um tipo de estratégia suja de pregação. This is one kind of dirty strategy of preaching, usually followed by usualmente seguidas por esses trapaceiros. Eu gostaria de dar um exemplo
da Lila e dos ensinamentos de Srila Prabhupada Saraswati Goswami Thakur, aqueles Sahajiyas estão sempre contra Srila Prabhupada. Especialmente você pode ver aqueles que são Sahajiyas, eles estão sempre contra Gaudiya Mata e Srila Prabhupada. Aqueles Sahajiyas estão sempre contra Srila Prabhupada e sua missão, sempre. É o dever, a responsabilidade de sempre deles, estar contra Prabhupada e a sua missão. Porque eles não conseguem digerir o arroz de Srila Prabhupada. Eles não conseguem digerir esse almoço sem criticar. Eles estão sempre falando asneiras sobre Prabhupada e sua missão. Estão sempre criticando, sempre querem criticar da seguinte maneira: como a Gaudiya Mata pode aprovar roupa vermelha? De onde a Gaudiya Mata tirou esses sannyas? Enquanto todos os nossos Sadhu Goswamis, 6 Goswamis, vestiam branco para Mahansa. Aqueles idiotas falam dessa maneira. Muito tempo atrás, quando eu estava respondendo a essas perguntas, talvez um ano atrás eu estava respondendo isso também. Para eu poder deixar eles quietos, porque tudo isso está aprovado no Shastra, no Bhagavatam, a roupa açafroada do nosso Guru Varga também, como Prabodhananda Sarasvati, Madhavendra Puripada, Ishvara Puripada. Eles são sannyasi. Então, eles estão criticando de onde a Gaudiya Mata tirou a roupa açafrão, de onde a Gaudiya Mata tirou o sannyasa. Eles não estão fazendo bhajana, eles estão sempre andando de um lugar para outro. Eles acham que falar Harikatha é perda de tempo. Eles falam, Gaudiya Mata não fazem bhajana, nós estamos fazendo bhajana. Sim, você está fazendo bhajana e vivendo a sua vida pacífica. Então você está fazendo bhajana. Como a Gaudiya Mata pode dar cordão bramínico para os outros? Como é possível Gaudiya Mata dar cordão bramínico para os outros? Por que Gaudiya Mata nunca aprova Manjari Bhava para ninguém? Eles querem aplicar o seu próprio termômetro para entender a temperatura da Gaudiya Mata. São grandes idiotas. Muito tolos. Como eles podem entender o coração de Prabhupada e da Gaudiya Mata? Todos os 6 Goswamis nunca tomaram sannyas, eles vestiam branco e eles estão criticando por conta disso. Eles nunca saíram para pegar, estão fazendo sempre bhajana. Então deixa eles falarem dessa maneira, deixa eles latirem como cachorros de rua, deixa eles latirem como cachorros de rua, enquanto a Gaudiya Mata avança como um leão. A Gaudiya Mata está indo para frente como um leão. Você vai ver a imagem de um leão no portão de todas as Gaudiya Matas. Significa Virja, poder. Dessa maneira a gente pode prosseguir. Outro ponto que eu gostaria de falar nesse contexto: aqueles cachorros de rua, eles estão gritando na frente das pessoas, aqueles que estão criticando desnecessariamente na frente deles. Eu gostaria de contar essa história muito interessante. Qual é? Eu ouvi de Siddhanti Maharaj. Sempre eu quero identificar, sempre eu quero glorificar. Talvez 20, 25 anos atrás eu ouvi, mesmo assim eu me lembro, eu presto Dandavat para eles, porque hoje a minha situação, o pouco que eu consegui, tudo eu consegui
por conta da misericórdia deles. Siddhanta Maharaj speaking. Siddhanta Maharaj diz, todos os cachorros de rua, eles vêm e falam em frente aos seres humanos. Os cachorros de rua estão gritando, "Hey, homem, você é um ser humano? Nós somos cachorros e vocês são seres humanos? Mas qual a especialidade de vocês? Com exceção de toda essa política e luta, nós estamos lutando por um pedaço de pão. A gente só está brigando, nós cachorros, para conseguir um pedaço de pão. Mas você está brigando por conta de tudo, todo o tempo. Sua vida é só política. Você quer provar que você é um grande acharya, um grande sannyasi. Só política há no seu coração. Então esses cachorros de rua estão falando, ô ser humano, você é um ser humano e nós somos cachorros de rua, mas a gente está brigando por um pedaço de pão, enquanto você está lutando dia e noite, sem qualquer razão, você está latindo. Então, deixa eles latirem como cachorros de rua, enquanto a missão Gaudiya pode seguir adiante. Like a lion. Como um leão. Like a lion. Gaudiya Mata eternally present. A Gaudiya Mata está eternamente presente. Lá em Vaikuntha-dham, Goloka-dham. Gaudiya Mata foi convidada por Bhaktivinoda Prabhupada. Não é que a Gaudiya Mata foi estabelecida por alguém. Gaudiya Mata é eternamente presente. Tenha atenção com isso, antes de criticar. Pense repetidamente sobre isso. Todos os membros da missão Gaudiya, como Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Bhakti Rakshidhar Goswami Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Bhakti Pradip Tirtha Goswami Maharaj, Bhakti Hridaya Banodev Goswami Maharaj, Bhakti Daita Madhav Goswami Maharaj, Ila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Sila Bhakti Mayukh Bhagavad Goswami Maharaj, Sila Bhakti Gaura Vaikhanas Goswami Maharaj, todos, etc. Incluindo Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur, Satchidananda Bhaktivinoda Thakur, todos são leões, são acharyas, cada um deles, grandes acharyas como leões. Então, são grandes acharyas como leões, e na frente deles ninguém pode ficar. Não podem se comparar com Siddhanta, com Seva. Eles só podem fazer políticas. Eles podem criticar como uma raposa e sair correndo. Eles não conseguem ficar. O que isso? Por que nós devemos nos preocupar com isso? Deixa eles criticarem. Nesse meio tempo, nós estamos interessados em falar tudo sobre o Prabhupada e sua incomparável posição de Acharya. Deixa eles lutarem com os outros. Esse é o tempo onde todo mundo está lutando com o problema do corona. E nós estamos lutando com outro tipo de corona, que está tirando todo o sustento das pessoas, e nós vamos dar o remédio para elas terem a sua cura. Deixa elas criticarem, e nós vamos falar tudo sobre o Prabhupada e sua incomparável posição de Acharya. A roupa açafrão, ou Sannyasa Vrata, já foi aprovado por todas as escrituras autênticas. Quem vai criticar isso? Se já foi aprovado por todos os shastras, incluindo o Srimad Padma Purana, em todos os locais. Não apenas isso, mas também Sriman Mahaprabhu estava com o Sannyasa Vesh, roupa vermelha, e vários seus associados, como Madhavendra Puripad, Ishvara Puripad, Prabodhananda Sarasvati Pad, Damodar Pandita, todos eram sannyas.
embora todos sejam Paramahansa, mesmo assim, para o propósito de pregação, essa roupa é importante. Prabhupada Bhaktisiddhanta, Saraswati Goswami, Kesha Goswami Maharaj, todos são Paramahansas naturalmente, mas devido à sua grande humildade, eles quiseram provar que nós estamos sob o Varnashram Dharma, nós somos almas caídas. Dessa maneira, devido à sua grande humildade, eles mantêm o voto de sannyasa, mas na verdade, dentro do coração deles, todos são Paramahansa. Então, o tipo de propósito de pregação é manter a roupa de sannyasa externamente. Então, de acordo também com o procedimento Pancharatric, depois do Vaishnava Diksha, eles podem receber Paramatrika, o cordão bramínico. De acordo com a instrução dos Pancharatras, depois de receber Diksha, Diksha genuína de um verdadeiro Sadguru, então aqueles devotos, eles podem aceitar Paramartik Brahmartha, para provar que gradualmente para tentar gradualmente alcançar a qualificação mínima de um Brahmana, que é adorar Brahman Hari. Então, o cordão bramínico é dado na Gaudiya Mata por Srila Prabhupada. Mas, atualmente, o procedimento não é perfeito. Prabhupada nunca deu da maneira que se dá hoje. Qualidade e quantidade nunca andam juntos. Qualidade e quantidade, ambas no mesmo momento não podem ficar. Se você sacrificar a qualidade, você pode ter quantidade. E se você sacrificar a quantidade, você pode ter qualidade. Dessa maneira, qualificação de brahmanismo, eles podem alcançar gradualmente, podem tentar, pelo menos, servindo Guru Vaishnava, Shalagrama, eles podem tentar. E também no Shastra está escrito que se alguma alma caída, um Shudra, uma alma caída, talvez externamente, ele recebeu Diksha de um Guru, mas ele é Shudra. Nesse caso, se ele toca Shalagram, então a Shalagram disse que é como se essa pessoa estivesse atacando ela com um tridente, que ela não consegue tolerar o toque dessas pessoas. Então, se você manter o seu Shudraísmo, você recebeu Diksha, não é? Isso eu sei. Mas se até hoje você ainda manter o seu Shudraísmo, nesse caso, você não tem o direito de tocar Shalagram. Depois de receber Diksha, você recebe esse brahmanismo. Isso é o ideal. Mas se você receber falsa Diksha, ou se o seu Gurudeva for falso, ou se você não for genuíno, então você não vai alcançar o Siddhanta apropriado. Então, alcançar pelo menos qualidade de um Brahmana, Prabhupada dava o cordão bramínico. Tenha atenção, você deve cantar o Brahma Gayatri, manter toda a pureza apropriada de um Brahmana. Todo dia, desde as 3 da manhã, você deve tentar, repetidas vezes, manter a etiqueta de um Brahmana, pelo menos. E no futuro próximo, sob a orientação do Guru Vaishnava, automaticamente você vai chegar no Vaishnavismo. Vaishnavismo é uma grande qualidade, é a maior qualidade. Então, no decorrer do Hari Bhajana, automaticamente os devotos podem chegar ao ponto do Raga Nuga Bhajana. Não é uma brincadeira, automaticamente elas vão ter essa oportunidade.
I was bound to discuss, and ultimately they can get the clue of Manjari Bhajan. Eles podem alcançar o nível de Manjari Bhajan. No decorrer do Hari Bhajana mostrado por Srila Prabhupada, automaticamente o devoto vai avançar até o Raganuga Bhajan. E por fim, ele vai ter a oportunidade de Manjari Bhajan. Você pode se lembrar quão exclusivamente Srila Vana Goswami Maharaj estava fazendo uma pergunta secreta especial para Srila Prabhupada sobre o Raganuga Bhajana. Prabhupada aconselhou ele a estudar alguns livros especiais. Prabhupada quis ajudá-lo, não apenas isso. Soniyam Dadasakam, etc. Different kind of books, alguns livros foram prescritos por Srila Prabhupada. Alguns livros escritos por Raghunatha Das Goswami, livros nosso Prayojana Acharya, muito secretos. Different kind of health was, so this way actually. Dessa maneira, Srila Prabhupada were bound to give instruction to Vana Goswami Maharaj. Srila Prabhupada instruiu Srila Vana Goswami Maharaj a fazer uma exibição na qual Prabhupada quis ver os diversos kunjas, os bosques das Sakis e Manjaris. Ele deu essa instrução para Vana Goswami Maharaj fazer essa exibição, mostrando o kunja, os bosques de cada uma das manjaris, Lalita Manjari, Vishaka Manjari, Chandra, they are all different, and manjaris, they are different, kunjas. Os kunjas. It was responsibility was given to Vana Goswami Maharaj. Ele deu a responsabilidade para Vana Goswami Maharaj. Prabhupada ficou muito feliz com esse serviço. Então nós devemos nos lembrar. Alguns livros escritos por Vishwanath Thakur, Rupa Goswami Pada, todos nós devemos nos lembrar, Raghunatha Das Goswami, Krishna Varnamrita, etc. Não é que nós não temos o direito, apenas nós temos que alcançar a qualidade para fazê-lo. Nós não podemos pular no fogo como Sahajiyas. O único conselho da Gaudiya Mata é seguir o procedimento gradual para chegar a esse nível, para alcançar este nível. Vidhi margo ratojane sadhinata ratnodane raga marge korai pravesh. Bhaktivinoda Thakur escreveu isso. Vidhi margo ratojane sadhinata ratnodane raga marge korai pravesh. So Sahajiyas, they are going to então os Sahajiyas different kind of criticism. Eles vão seguir com seus criticismos. Aqueles Sahajiyas, eles estão sempre cometendo o erro sobre esse assunto de Gopi Bhava, Manjari Bhava, são idiotas. Eles querem começar Manjari Bhajan antes de alcançar essa maturidade. Esse é o erro deles. E aí eles vão para o inferno para sempre. Certa vez, Srila Prabhupada começou a falar um Harikatha em Kunja Bihari Gaudiya Mata, na margem do Shri Radhakunda. Mas a maioria das pessoas queria ir lá ouvir Rasa Katha dos Sahajiyas. Sahajiyas Babajis. Eles queriam ir no Rasa Katha dos Sahajiyas Babajis. Então, Srila Prabhupada gritou: não vá lá para se perder para sempre do campo de Bhajana Gaudiya. Não vá lá para se perder para sempre. Do Gaudiya Bhajana. Todos são Sahajiyas, tenha cuidado.
Então, de repente, aqueles sarradias ficaram muito bravos. Eles começaram a gritar: ah, vocês são sarradias. Por que vocês estão dizendo que nós somos sarradias? Você, o seu grupo, é sarradia. A Gaudiya Mata é sarradia. Nós não somos sarradia. E Srila Prabhupada respondeu muito espertamente. Ele falou: sim, você está certo, realmente, nós somos sarradias, mas nós somos aprákrita sarradias, enquanto vocês todos são prákrita sarradias, sarradias mundanas, e nós somos aprákrita sarradias. Aprákrita sarradia significa aquilo que é natural no aprákrita dham, no mundo transcendental. Esse tipo de aprákrita sarradia, esse procedimento nós estamos seguindo. Então nós somos aprákrita sarradias e vocês são prákrita sarradias. Às vezes aqueles sarradias costumavam insultar Srila Prabhupada com algumas perguntas indiscretas. Eles queriam insultar Prabhupada, às vezes, com algumas perguntas indiscretas, como: qual é a qualificação do seu Gurudeva? Qual é a qualificação do seu Gurudeva? Qual é o endereço do seu Gurudeva? Ele tem algum templo? Dessa maneira, eles sempre queriam insultar Prabhupada. E Srila Prabhupada costumava responder com muita inteligência. Ele falava: o meu Gurudeva, Guru Padma, Paramahansa Shrestha Jagatguru Srila Gaura Dasubhaji Maharaj. Externamente, você não vai poder ver nenhuma qualificação educacional com ele. Mas esteja certo que a essência de todos os shastras, a essência de todos os shastras, as escrituras autênticas, podem ser vistas de forma aplicada na sua vida, na vida dele, do meu Guru Padma. Tenha cuidado. Porque externamente você não vai encontrar nenhuma qualificação educacional do meu Gurudeva, Paramahansa Shrestha Srila Gaura Dasubhaji Maharaj. Mas seja certo que a essência de todos os shastras pode ser vista numa forma aplicada na vida do meu Guru Padma. Ele é o idealismo vivo na minha vida. Toda a vairagya, toda a renúncia é vista aplicada na vida de Guru Padma Gaura Dasubhaji Maharaj, assim como Raghunatha Das Goswami Pada. Total vairagya vida, total renúncia apropriada. Ele é um idealismo para mim. O endereço permanente dele é nos pés de lótus de Radharani, no Radha Kunda. Mas claro, no presente ele está fazendo a sua lila nesse mundo em Kuliya. Aqueles que são associados eternos de Gaura Hari ou Srimati Radharani, para eles, a sua roupa externa de sannyasi, ou qualquer roupa, qualquer atitude, é um símbolo de extrema humildade. Aqueles que são associados eternos de Srila Prabhupada, aqueles que são associados eternos de Srila Gaura Hari, Srimati Radharani, para eles, as suas roupas de sannyasi é um símbolo da sua extrema humildade. Extrema humildade. De estar dentro da categoria do Varnashra Dharma.
É um tipo de humildade extrema de estar dentro da categoria do Varnashrama Dharma. Mas no verdadeiro sentido, eles são os maiores Paramahansa. Na verdade, existem 8 tipos diferentes de Vigraha, de deidade. 8 tipos diferentes disponíveis. Eu posso falar amanhã sobre este ponto. Aqueles sarradias estão contrariando Prabhupada, falando: aonde você recebeu o sannyasa? Eles querem criticar. Eu posso falar sobre este ponto claramente amanhã. Existem 8 tipos de Vigraha prescritas nos nossos Shastras, no Bhagavatam. Então, desses 8 tipos de Vigraha aprovados, a Loksha, ou seja, a foto também é aprovada. Então, Srila Ramanujacharya tomou sannyasa de uma imagem de Jamunacharya na margem do Ananta Sarovar. Similarmente, Srila Prabhupada também tomou sannyas. Sob a orientação de Ramanujacharya, ele também recebeu sannyas da foto de Paramahamsa, Jagadguru Srila Gaura Kishodas Abadi Maharaj, na margem do Radha Kunda, em Brajapatam. Então você deve se lembrar qual é essa excelência. Veja só, dessa maneira, todo o tempo, aqueles sarradias estão tentando criticar, e também nós estamos prontos para dar respostas adequadas para eles. Que eles critiquem. E nós podemos ter a oportunidade de clarificar estes pontos. Eles são ignorantes. Então nós temos a oportunidade de responder as perguntas deles, fazer eles ficarem quietos. Então ontem eu estava falando sobre quão exclusivamente Guru Vaishnava podem mostrar sua atitude de amor e afeição para todas as pessoas, todos os seres. Eles não vão criticar. Guru Vaishnava, eles veem todo o mundo em conexão com o Senhor Supremo. Então, como eles podem criticar alguém? Então, Srila Prabhupada, ontem eu já disse isso, Srila Prabhupada falou, ficar muito agitado com a humilhação de Guru Vaishnava, isso é chamado verdadeiro Vaishnavismo. Se realmente eu tiver um relacionamento com Guru Vaishnava, então não será possível para mim criticá-los. Se eu tiver um verdadeiro relacionamento com Guru Vaishnava, então se alguém for criticar Guru Vaishnava, é o meu dever dar uma resposta adequada para tais pessoas. Eu estava falando desse ponto sob a orientação de Sakti Devi e Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur costumava dizer: saiba que eu sou o seu cachorro e você é meu mestre. Então o cachorro, ele tem a maior lealdade por seu mestre. Então eu sou o cachorro do meu Guru Varga. Eu tenho que responder dessa maneira. Então agora, se a gente puder sentir este ponto, automaticamente nós podemos ter uma resposta dentro do nosso coração para tomar uma atitude contra esses criminosos que querem criticar Srila Prabhupada, e o Gaudiya Mata e o Guru Varga. Nós temos esse dever. E muitas vezes você se lembra, eu falei que o único dever de um acharya, eu posso falar amanhã novamente, que o único dever de um acharya é proteger Sampradaya Vaibhav, o tesouro da Sampradaya. O único dever de um acharya é proteger Siddhanta Vani. Nós não podemos permitir
que as pessoas critiquem, que escrevam coisas contra Gaudiya Mata. Não podemos permitir. Então, para proteger Chaitanya Vani, Siddhanta Vani é o único dever de um Acharya. Mas no presente, eles estão vendo muitos deveres, mas Prabhupada diz não, o único dever de um Acharya é dar total proteção a Siddhanta Vani. Se Siddhanta Vani estiver protegido, então a gente pode ir muito tranquilamente seguindo Srila Prabhupada. Esse é o Siddhanta de Prabhupada. Também eu ouvi isso de Keshava Goswami Maharaj. Sim, é o Siddhanta exato. O único dever de um Acharya é dar completa proteção para Siddhanta Vani, porque se Siddhanta Vani Vaibhava for protegido, todas as outras coisas podem acontecer muito naturalmente. Podemos estar na Gaudiya Mata muito tranquilamente, seguindo a instrução de Srila Prabhupada e Bhaktivinoda Thakur. Srila Prabhupada costumava dizer que em nome de Haribhajana nós não devemos fazer comércio. Então, ele costumava dizer também, Srila Prabhupada costumava dizer, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur costumava dizer muito frequentemente que coletar grandes quantias de dinheiro, Srila Prabhupada costumava dizer que coletar grandes quantias de dinheiro ou opulências, esse não é o nosso objetivo. Porque então, a gente perderia a nossa posição. Nós sentiríamos orgulhosos, vamos ficar orgulhosos e vamos querer insultar, ignorar Guru Vaishnava. Prabhupada diz, coletar প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ, প্রচুর পরিমাণে অর্থবিত্ত সংগ্রহ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য নয়। আমরা গৌড়ীয় মিশন থেকে বলছি, it is not our plan. Não é o nosso plano coletar grandes quantidades de dinheiro, opulências. Esse não é o nosso objetivo. Porque se você coletar uma grande quantia de dinheiro, você vai começar a insultar e ignorar Guru Vaishnava. Você vai sentir inspiração para ignorar. Vai falar, não vá lá, eles não são Vaishnava, só eu sou Vaishnava. Não vá na Gaudiya Mata, não preste Dandavat para as deidades deles, não tome prachada lá, não vá no Harikatha deles. Esse é um tipo de exibição de um falso ego. Porque nesse caso, você pode se sentir orgulhoso, expressar o seu falso ego. Você vai ter o privilégio para ignorar e insultar Guru Vaishnava e ir para o inferno muito facilmente. Então, Prabhupada dizia, coletar muito dinheiro não é o nosso objetivo, porque senão a gente sentiria a inspiração para insultar Guru Vaishnava, ignorar e insultar Guru Vaishnava. Srila Prabhupada costumava dizer que eu não vou depositar uma grande quantia de dinheiro para vocês todos. Esteja certo disso. No presente as acharyas, eles estão servindo seus discípulos. Eles estão coletando muito dinheiro para preservar, salvar para os seus discípulos, para que eles possam sentar sem fazer nada e comer prachada e fazer política. Então, Srila Prabhupada costumava dizer, ele falava, eu não vou depositar uma grande quantia de dinheiro para vocês todos, para que a missão corra muito tranquilamente. Eu prefiro fazer um grande empréstimo para servir Guru Gandharvika, para servir Guru Gauranga Gandharvika. Eu prefiro fazer um grande empréstimo para servir Guru Gauranga Gandharvika da melhor maneira possível. Para que vocês possam ter a responsabilidade de pagar esse empréstimo, essa dívida, e não possam descansar. Eu não posso permitir que vocês descansem. Vocês têm que fazer bhajana continuamente, sem parar. Então esteja certo
que eu não vou depositar dinheiro, eu não vou depositar grandes quantias de dinheiro para que vocês podem ficar tranquilos. Pelo contrário, eu quero fazer um grande empréstimo para servir Guru Gauranga Gandharvika da melhor maneira possível. Então, vocês terão a responsabilidade de pagar essa dívida e ao mesmo tempo não poderão descansar. Todo o tempo terão que fazer seva, 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 seva. Vocês terão que colocar grande energia em seva. Obter alguma segurança na sua vida, garantir uma segurança na sua vida, sua manutenção. Esse não é o dever de um sannyasi. Esse não é o dever de um acharya. Esse não é o dever de um sannyasi. Esse não é o dever de um brahmachari. Porque, neste caso, eles nunca poderão desenvolver Sharanagati genuína. Agora, nós estamos em grandes problemas devido ao corona. E devido a essa situação, quanto Sharanagati, rendição nós temos que provar quanta Sharanagati nós temos. Então, garantir uma segurança para a própria vida, esse não é o dever de nenhum sannyasi, ou brahmachari, ou acharya. Porque, nesse caso, eles nunca poderão desenvolver Sharanagati genuína, Sharanagati perfeita. Esse é o Siddhanta de Srila Prabhupada. Eu querer viver muito pacificamente, sem nenhuma perturbação na minha vida. Isso é um tipo de kama passivo, isso é um tipo de desejo, de luxúria passiva. Tenha cuidado, não faça nenhum erro. Esse humor de querer viver em paz é um tipo de luxúria passiva que é estritamente proibido na Gaudiya Mata, na Sarasvata Gaudiya. Esse é o Siddhanta Vichara exclusivo de Srila Prabhupada. Ninguém pode falar algo assim. Bhaktivinoda Thakur escreveu: Tomar sevai dukha hayato seota param sukh. Ao servi-lo, Rei Prabhu, enquanto eu te sirvo, quaisquer quantidades de problemas que eu tenha que suportar, isso é muito bom, eu vou aceitar alegremente. Eu quero me colocar em problemas para te servir. Qualquer quantidade de problemas, sofrimentos, são bem-vindos. Serviço ininterrupto eu quero fazer para Guru Gauranga. Essa é a verdadeira concepção, Siddhanta, de um devoto genuíno Gaudiya. Então, para um devoto Gaudiya genuíno, tem tantas mensagens e instruções de Srila Prabhupada, dia após dia nós devemos ouvir. Dia após dia, nós temos que ouvir. Não apenas isso, nós devemos digerir isso para entender quem está me enganando, como evitar tais pessoas. Uma discussão muito científica que eu quero fazer. Talvez pelos próximos 6 meses eu possa ir falando todos os dias. Se eu for falar todos os dias, mesmo assim não vou encontrar nenhum fim. É um oceano infinito. O Prabhupada e sua incomparável posição de acharya, por favor, me abençoe para que eu possa continuar falando sobre este ponto. Dharani Varaharaka Gaura Janam Janakadika Vasala Snigdha Padam
प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं प्रणमामि सदा प्रभुपादपदं गौराङ्गैकगतिर्भजाश्रितमती श्रीगौरधाम स्थिति सैगविदीर्घसङ्गविरति दुस्तो व्यथा निष्कृति श्रीरूपैकरति सनातननति श्रीजीवतेजोस्तुति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति श्री सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वाञ्छकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।